próximo tópico então do seu caderno, tópico 2, competências legislativas da União. Essas aqui são as mais recorrentes, são as mais importantes, tá pessoal? Competências legislativas, tá? Porque nas de cima é muito difícil você errar. Agora, aqui na de baixo tem alguns assuntos que você não sabe por que é privativo, outros são concorrente, né? Então você tem que gravar aqui alguns pontos, fechou? Vamos lá então? Competência privativa da União, artigo 22 é a primeira competência legislativa. Então nessas duas, na privativa e na concorrente, qual que é o verbo que vai estar lá? Compete à União legislar, compete à União os Estados devem legislar, tá? Então vai vir a palavra o quê? Legislar. E a primeira delas é a competência privativa. O que você tem que saber aqui inicialmente sobre a competência privativa? Primeiro, que ela é uma competência legislativa. E o que difere a privativa da exclusiva? Na exclusiva, ela é material, então o verbo não é legislar, tá? É emitir, manter, organizar, então é outro verbo, tá? Então essa aqui é material e essa aqui é o quê? Legislativo. Segunda diferença, na de cima, ela não pode ser delegada, a privativa pode ser delegada. Então já anote antes do caderno, pertence à União, mas pode ser delegada. Pertence à União, mas pode ser delegada. Pertence à União, mas pode ser delegada. Delegação. Pertence à União, mas pode ser delegada. Pode ser delegada por meio de quê? Quais são os requisitos? Vamos colocar no seu caderno aí. Pertence à União, mas pode ser delegada por meio de lei complementar. Por meio de lei complementar. Matéria específica aos estados e ao DF. Compete à União, mas pode ser delegada por meio de lei complementar. Matéria específica aos estados e ao DF. Olha, presta atenção aqui que o DF e os estados entraram na competência privativa por meio da delegação. Aí vai cair na sua prova assim, ó, pertence à União, mas pode ser delegado aos estados, DF e aos municípios. Falso, por quê? Os municípios só entram junto com a União, os estados e o DF na competência o quê? Comum. Na competência concorrente não, meu querido. Na competência concorrente, a União pode delegar, mas ela pode delegar a quem? Aos estados e ao DF. E quais são os requisitos então? Você acabou de colocar no seu caderno. Vamos lá? Nós vimos aqui que ela pode delegar toda a matéria? Não. Conteúdo aqui, o requisito material é matéria específica. Matéria específica. Matéria específica. Fechou? Pergunta. A delegação se dá por meio de qual instrumento? Por meio de lei complementar. Por meio de lei complementar, que é o requisito formal. Aqui é o requisito material, matéria específica, não posso delegar toda a matéria. Requisito formal, vou delegar por meio de lei complementar. E o requisito implícito é delegável a quem esse conteúdo? Aos estados e ao DF. Aos estados e ao DF. Pessoal, então olha, nós vamos delegar matéria específica, que é o requisito material, por meio de lei complementar, requisito formal, e aos estados e ao DF. Deleguei a um estado, deleguei a todos. Fechou? Então, requisito aqui, requisitos para que haja delegação, nós estamos aqui no artigo 22, parágrafo único. Tamo junto? Então, esse artigo cai muito em prova. Geralmente eles colocam assim, ó, a delegação da competência privativa se dá por meio de lei ordinária. Não, é por meio de lei complementar. Posso delegar toda a matéria? Não. Matéria o quê? Específica. Posso delegar aos municípios? Não. Somente aos estados e ao DF. Fechou? Agora vamos aos exemplos de competência privativa. Vai cair na sua prova assim, ó. Assinale a alternativa que apresenta a competência privativa da União. Letra A, direito civil. Letra B, direito junta comercial. Letra C, direitos do consumidor. Letra D, direitos ambientais. Então, você vai ter que saber aqui se é a competência privativa ou concorrente. Nesse caso aqui, a letra A era correta, porque direito civil é competência privativa da União. Beleza? Vamos lá, então, ao primeiro exemplo, que é o inciso 1 do artigo 22, e ele é um dos mais cobrados em prova. Tem até uma dica mnemônica para você lembrar do primeiro exemplo aqui, que é o capacete de PM. Então, já coloque aí no seu caderno a dica mnemônica, o capacete de PM. Capacete de PM.
capacete de PM. Olha, a dica mnemônica, o DI não vai entrar, por isso que eu já até coloquei aqui de forma cursiva. São 10 competências no capacete PM, tá? Capacete PM, tá? São 10 competências aqui. Legislar sobre direito civil, agrário, penal, aeronáutico, comercial, eleitoral, do trabalho, espacial, processual e marítimo. Vamos então fazer uma separação aqui. O capacete PM, então, são 10 competências, né? Legislar sobre 10 direitos. E nós vamos então dividir aqui pelas iniciais. Note que nós temos 2 Cs, 2 As, 2 Ps, 2 S, um T e um M, né? Então vou fazer essa divisão aqui. Olha, vamos começar pelo C. Primeiro C é direito o quê? Civil. Primeiro C, direito civil. Coloca então já. Primeiro C, direito civil. Segundo C, direito comercial. Direito comercial. Primeiro A, direito agrário. Direito agrário. Segundo A, direito aeronáutico. Aeronáutico. Primeiro P, direito penal. Direito penal. Segundo P, direito processual. Direito processual. Qualquer processo civil, penal, enfim, trabalhista, direito processual. Segundo P, né? Primeiro é direito eleitoral. E segundo é direito espacial. Espacial. Pessoal, no T, eu vou deixar o T aqui de tra, né? Deixar claro aqui para você que T é trabalho. Trabalho. Porque lá na concorrente vocês vão ver que tem um T, só que o T lá é de tributário, que é o quê? Trabalho. E para você fixar, já vou utilizar aqui o direito do trabalho como exemplo de uma competência que já foi o quê? Delegada. Então, o direito do trabalho é competência privativa da União. Então, seria privativo da União fazer a CLT, correto. Mas o Estado, a União pode delegar aos Estados matéria específica do direito do trabalho? Sim. E qual foi o exemplo de assunto dentro do direito do trabalho que já foi delegado? Isso, piso salarial. Então, já houve delegação dentro do direito do trabalho aos Estados e ao DF do tema o quê? Piso salarial. Piso salarial. Então, o piso salarial foi um assunto que já foi delegado pela União aos Estados e ao DF, tá, pessoal? Pela União aos Estados e ao DF. Então, é possível que o Estado de Goiás, o Estado de Minas Gerais fixem um piso salarial diferente um Estado do outro? Sim. Porque apesar de ser competência privativa da União, esse assunto já foi o quê? Delegado. Então, ó, o assunto que já foi delegado é o piso salarial. Piso salarial. Fechou? Então, dentro do direito do trabalho, piso salarial já foi delegado. Só para você fixar na hora da prova. Lembrou do piso salarial? Se lembra então que direito do trabalho é competência o quê? Privativa da União. Ficou claro aqui? E por fim, aqui nós temos o direito o quê? Marítimo. Direito marítimo, tá? Então, direito marítimo. Beleza? Então, olha, a gente tem 10 direitos, tá? No capacete PM, 2 Cs, civil e comercial, 2 As, agrário e aeronáutico, 2 Ps, penal e processual, 2 S, eleitoral e espacial. Aí tem o trabalho e o marítimo. Tamo junto aqui? Trabalho é o exemplo aqui de assunto que já foi delegado por meio de quê? Lei complementar. Outros exemplos que vão cair na prova de vocês, tá? Já anote aí, sempre que vier diretrizes, política ou normas gerais, será competência privativa da União. Sempre que vier diretrizes, política ou normas gerais, será competência privativa da União. Será competência privativa da União. Como assim? Política de crédito, privativa da União. Política de câmbio, privativa da União. Política de seguro, privativa da União. Diretrizes da educação, privativa da União. Tem diretrizes?
tá? Normas gerais sobre material bélico, privativa da União, beleza aqui? Então, se vier essas três expressões, é privativa da União. Olha, muita atenção que é possível que o examinador ele saiba dessa dica e ele muda lá e erra o item. Então, essa aqui é só se você, na hora da prova, gerar dúvida, aí você lembra. Diretrizes, política e normas gerais, competência o quê? Privativa da União. Outros exemplos são muito recorrentes em prova aí. Já anote aí. Seguridade social, seguridade social, seguridade social, seguridade social, seguridade social, que mais? Isso, desapropriação, isso, requisição administrativa. Pessoal, olha, essas três, seguridade social, desapropriação e requisição administrativa, são as mais recorrentes em prova, perguntando aqui sobre competência privativa da União, tá? Então, desapropriação e requisição administrativa. Requisição administrativa. Beleza? Então, a requisição administrativa é também uma intervenção no estado da propriedade, assim como a desapropriação. Só que a desapropriação é de forma permanente, né? E a requisição é no caso de iminente perigo público e de forma temporária. O Estado vai lá e toma a propriedade temporariamente, depois ele devolve, tá? Pode ser imóvel, móvel ou serviços. E pode ser em tempo de guerra, em tempo de paz. Ela pode ter natureza civil, se for uma autoridade civil, ou pode ter natureza militar, se for uma autoridade militar quem fizer o quê? A requisição. Fechou? Aqueles filmes norte-americanos, né? A viatura quebra, aí o policial desce com o distintivo, desce do carro, tem perseguição. Ele pega o carro. Aquilo ali é chamado de requisição administrativa. No Brasil, quem legisla? A União, competência privativa da União, legislar então sobre desapropriação e requisição administrativa. Fechou? São espécies de intervenção de Estado na propriedade. Pessoal, então são esses exemplos que mais caem. Só para a gente finalizar aí para a competência concorrente, olha aqui. Se cai na sua prova, normas gerais de material bélico, polícia militar e corpo de bombeiros militar, competência privativa da União, tá? Polícia militar e corpo de bombeiros militar, só você lembrar que o capacete PM é competência privativa da União. Então, PM e bombeiro militar, que são forças auxiliares de reserva do Exército, competência privativa da União, tá? Agora, fazer o estatuto. Quais são as normas estatutárias? Requisitos para ingresso, regras sobre promoção, licença, férias, forma de aposentadoria. Essas regras estatutárias serão definidas pelo próprio Estado. Por exemplo, o Estado de Sergipe tem lá a Polícia Militar, e aí tem o Estatuto da Polícia Militar de lá. O Estado do Tocantins tem a Polícia Militar de lá e tem o Estatuto de lá. Agora, normas gerais sobre Polícia Militar e Bombeiro Militar, competência privativa da União. Fechou? Beleza? Vamos agora para a competência concorrente. Então, nós vimos aqui já que a privativa é legislativa, que ela pode ser delegada, vimos os requisitos aqui e alguns exemplos, capacete PM e outros exemplos aqui que são muito recorrentes em provas. Vamos agora para a competência concorrente. Competência concorrente, tópico 2.2, ela consta do artigo 22. E a primeira informação aqui, concorre quem? Ela pertence à União. Mas é só a União? Não, pertence à União, aos estados e ao DF. Note que, de novo, os estados do DF estão vindo juntamente com a União. Aqui os estados do DF vêm para receber delegação. Lá não, lá já concorre. Lá a competência já é da União e já é dos estados e do DF de forma que concorrente. Mas é bagunçado? Não. E o que a União faz aqui na competência concorrente? Muito bem. A União, ela vai fazer o quê? Normas gerais. E os estados vão fazer o quê aqui? Normas específicas, tá? Então, olha, na competência concorrente, a União faz o quê? Normas gerais. E os estados e o DF fazem o quê? Normas específicas. Normas específicas. A União faz normas gerais e os estados fazem normas específicas. Fechou? Olha, por isso que você não vai encontrar nos exemplos de competência concorrente, por exemplo, compete à União e os estados legislar sobre normas gerais sobre isso. Não, não, não. Vocês não vão encontrar nos exemplos. Por quê? Porque
nas competências concorrentes, a União já faz as normas gerais e os estados vão fazer o quê? Normas específicas. Entendeu aqui? Então, a União faz normas gerais e os estados fazem normas específicas. Fechou? Então, olha, exemplo aqui, direito tributário. Quem legisla sobre normas gerais de direito tributário? A União. Por exemplo, o CTN. O CTN é uma norma geral de direito o quê? Tributário. Então, quem faz é a União. CTN. E os estados vão fazer normas o quê? Específicas. Os estados, então, vão fazer, por exemplo, normas específicas sobre quais são os tributos estaduais? IPVA, ITCMD e ICMS. Então, a União faz normas gerais sobre ITCMD e os estados fazem normas específicas sobre ITCMD, tá? Então, olha, nós temos lá no Código Tributário Nacional normas gerais sobre ITCMD. E nos estados, dentro do direito tributário, nós temos aqui, ó, normas específicas sobre ITCMD, tá? Que é o Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doação, tá? Com a competência estadual para legislar. Então, o estado faz norma específica e a União faz normas o quê? Gerais. Agora, em prova, qual o nome que eu dou à competência do estado de fazer normas específicas dentro da competência concorrente? Isso, o estado, ao fazer a norma específica, eu vou falar que ele está exercendo a competência o quê? Suplementar. Então, olha, o estado, ao fazer normas específicas, ele está exercendo a sua competência suplementar. Competência suplementar. Então, sempre que a União fizer a norma geral, o estado vai fazer norma o quê? Específica. O nome que eu dou a essa competência específica do estado é chamado de competência o quê? Suplementar. Fechou? Bem, então a União faz normas gerais e o estado faz normas específicas, ou seja, ele exerce competência suplementar. Já adiantando aqui, os municípios também têm uma competência chamada suplementar. Então, tem dois entes federativos que têm competência suplementar, o município e os estados, dentro da competência o quê? Concorrente, eu vou chamar de competência suplementar. E o município também tem competência o quê? Suplementar, mas isso a gente estuda dentro do município, separadamente, tá? Agora vamos lá. Se a União não legislar, por exemplo, dentro do direito tributário, tem um tributo que a União até hoje não fez a lei sobre esse tributo, que é o IPVA. O CTN, ele é de antes de 88, tá? O Código Tributário Nacional é de antes de 88. E a Constituição de 88 criou um tributo a mais. Qual? Para os estados? O IPVA. E até hoje não existe a lei complementar da União para falar sobre IPVA, que é a norma geral sobre IPVA. Eu pergunto, o estado então pode legislar sobre IPVA? Pode, tanto que legisla. E eu pergunto, os estados vão continuar legislando de forma específica ou ele também pode editar normas gerais? Muito bem. Se a União não legislar, por exemplo, a União não fez até hoje a lei sobre IPVA. Não tem normas de IPVA no CTN, tem não, tá? Então a União ainda não fez normas sobre IPVA. Ela não legislou. O estado pode legislar? Sim. Nesse caso lá, o estado legisla sobre normas gerais, sobre normas gerais e normas específicas. Normas específicas. A União, então, faz normas gerais, e os estados fazem normas específicas. Normas específicas. E se a União não legislar, o estado faz as normas gerais e as normas específicas. Aí eu pergunto, qual o nome que eu dou à competência dos estados para fazer norma geral e norma específica na ausência da norma federal? Aí eu vou chamar de competência plena. Competência plena. Então, olha, a União, na competência concorrente, faz normas gerais e os estados fazem normas específicas, competência suplementar. Se a União não fizer a norma geral, o estado pode fazer? Sim. Aí o estado já faz a norma geral e a norma específica, tá? Exercendo então sua competência plena. Qual é o exemplo aqui? O IPVA. Cada estado legisla sobre normas gerais e normas específicas sobre o quê? Sobre o IPVA. Então ele vai legislar sobre contribuinte, vai legislar sobre fato gerador, vai legislar sobre tudo de IPVA, não somente normas o quê? Específicas, tá?
E se amanhã a União fizer essa lei geral sobre IPVA, o que acontece com a lei estadual? Letra A, revoga. Letra B, suspende. Muito bem. Nenhum ente federativo pode revogar a lei do outro, tá? Então, a União não pode revogar a lei estadual, a União não pode revogar a lei municipal, o Estado não pode revogar a lei municipal, porque estaríamos quebrando o pacto federativo, tá? Então, mas como a competência de legislar sobre norma geral na competência concorrente é da União, então se ela fizer, a do Estado ela não revoga, ela continua em vigor, só que ela fica com eficácia o quê? Suspensa. Então, se a União depois legislar da lei estadual, essa lei estadual se torna o quê? Suspensa. Ficou claro aqui? Então, olha, hoje o Estado está legislando de forma plena sobre o IPVA, mas amanhã, se a União fizer a lei complementar do IPVA, então a lei do IPVA estadual fica suspensa naquilo que for o quê? Contrário à lei da União. Vai prevalecer somente normas específicas que estejam de acordo com a lei complementar da União. Ficou claro aqui? Fechou? Bem, pessoal, então era isso que a gente tinha que falar aqui inicialmente sobre a competência concorrente. É um dos pontos que mais cai em prova, é você saber o que fica para cada ente federativo dentro da competência concorrente, já que é concorrente, né? Entre a União, aos Estados e o DF, legislar sobre os assuntos do artigo 24. Já anote então no seu caderno aí essa primeira observação. Anote aí. Na competência concorrente, a União se limita a editar normas gerais. Na competência concorrente, a União se limita a editar normas gerais, enquanto os Estados, normas específicas. Na competência concorrente, a União se limita a editar normas gerais, enquanto os Estados, normas específicas. Qual o nome que eu dou a essa competência do Estado de editar normas específicas? Muito bem, coloca entre parênteses aí na frente, competência suplementar. Competência suplementar. Fechou parênteses? Ponto. Observação 2. Na competência concorrente, se a União não legislar, na competência concorrente, se a União não legislar, o Estado poderá fazê-lo. O Estado poderá fazê-lo, vírgula, editando normas gerais e normas específicas. Na competência concorrente, se a União não legislar, o Estado poderá fazê-lo, editando normas gerais e normas específicas. Qual o nome que eu dou a essa competência do Estado de legislar sobre norma geral específica? E isso, coloca entre parênteses aí no seu caderno, competência plena. Competência plena. Fechou parênteses, vírgula. Até que sobrevenha lei federal, que suspenderá a lei estadual no que for contrário. Olha, pode vir outros sinônimos de suspender. Vai suspender, pode vir assim, ó, sustar ou sobrestar. Sustar a lei estadual ou sobrestar a lei estadual no que for contrário. Agora, revogar, invalidar, não. É apenas o quê? Sustar, suspender ou sobrestar a lei estadual no que for contrário. Fechou? Bem, então, passado esse ponto aí, agora a gente vai para os exemplos de competência concorrente. Quais são? O inciso 1 traz para a gente 5 direitos. Legislar sobre, primeiro, direito tributário, direito financeiro, direito penitenciário, direito econômico e direito urbanístico. Então, olha, aqui são 10 no inciso 1, que é o capacete de PM. Aqui na concorrente são 5. E eu já coloquei tri para você não confundir com o T aqui do capacete PM, que é trabalho. Tributário, competência o quê? Concorrente. Financeiro, são as leis orçamentárias, né? Competência concorrente. Direito penitenciário. A lei das execuções penais, nela tem normas de direito penitenciário. Então, ela edita normas gerais. E os estados fazem o quê? Normas específicas. Só um exemplo aqui, ó. Quem legisla sobre faltas dos presos, né? Quem legisla sobre faltas leves e médias, né? Dos presos. Isso, lei estadual, lei específica de cada ente federativo, tá? Econômico e urbanístico. Econômico e urbanístico. Tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Outros exemplos aqui que podem deixar o candidato na dúvida na hora da prova. Direito processual é o quê? Muito bem, privativa, tá aqui, ó, do capacete PM. Direito processual. Escreve na sua prova assim, procedimento em matéria de processo. Procedimento em matéria de direito processual. Competência, isso, muito bem, concorrente. Anota então os cadernos aí.
procedimento em matéria de processo. Procedimento em matéria de processo. Procedimento em matéria de processo. Então, processo, privativa. Procedimento em matéria de processo, concorrente. Entendeu aqui? Outro exemplo aí, muito bem. Direitos do consumidor. Direitos do consumidor. Competência concorrente. Direitos do consumidor. Outro que está despencando em prova, direito ambiental e responsabilidade por danos ambientais. Direito ambiental e responsabilidade por danos ambientais. Direito ambiental e responsabilidade por danos ambientais. Só teve uma decisão no STF que ele declarou constitucional uma lei de Santa Catarina que obrigou os navios a colocar, a criar dentro do navio um compartimento de lixo para evitar o despejo de lixo no mar, tá? E aí entraram com a ação no STF para invalidar essa lei de Santa Catarina, porque eles entenderam que essa lei, por obrigar a criar um compartimento ali, ela estaria legislando sobre o direito do trabalho. Ela estaria legislando sobre o direito civil, porque ela tem responsabilidade pelos danos causados, né? Também seria direito marítimo, porque estaria obrigando os navios a criar esse compartimento. Só que o que o STF falou? Não. Até parece direito marítimo, até parece direito civil, até parece direito do artigo 22. Mas como ele falou sobre direito ambiental, essa norma é constitucional e prevalece, já que é competência o quê? Concorrente, tá? Então, o direito ambiental está despencando em prova, fechou? Então, direito ambiental e responsabilidade por danos ambientais. Outro exemplo aí, muito bem, Seguridade Social, competência o quê? Isso, privativa, tá aqui, ó, Seguridade Social. Agora, o que é Seguridade Social? Seguridade Social é um direito no qual você encontra 3 direitos: Previdência Social, Saúde e Assistência Social. De novo, o que é Seguridade Social? Previdência Social, Saúde e Assistência Social. Aí cai na sua prova assim, ó. Compete à União, privativamente, legislar sobre saúde e previdência social. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Saúde e previdência social é competência o quê? Concorrente. Vai entender, né? Então, anota aí outro exemplo. Previdência social e saúde. Previdência social e saúde. Olha outra que pode cair na prova de vocês. Educação e ensino, competência privativa ou concorrente? Isso, educação e ensino, competência. Educação e ensino? Muito bem, meu querido. Concorrente. Educação e ensino, competência concorrente. Vamos lá então, ver se você entendeu. Compete à União, privativamente, legislar sobre diretrizes da educação nacional. Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes da educação nacional. Correto. Mas educação não é concorrente? Pois é. Se eu colocar a palavra diretrizes, não é competência privativa? Entendeu? Então, olha, diretrizes da educação nacional, competência privativa. Educação, competência o quê? Concorrente. Então, ó, compete à União legislar sobre educação. Aí tem que ser concorrente. Compete à União, Estados e DF legislar sobre educação. Agora, se for diretriz da educação nacional, aí é privativa da União. Compete privativamente à União legislar sobre diretriz da educação nacional. Entendeu aqui? Beleza? Temos mais exemplos? Temos, por exemplo, assistência judiciária, está aqui também. Agora, para a gente finalizar, normas gerais sobre polícia civil. A gente viu que polícia militar, bombeiro militar, é privativa. E polícia civil é o quê? Competência concorrente. Polícia civil. Olha, na hora da prova, se gerar dúvida, polícia civil, competência concorrente. Polícia militar, competência o quê? Privativa, se você lembrar do capacete PM. E polícia civil é com C, tá? Agora vamos lá. Sobre o DF, quem organiza e mantém as polícias no DF? A União. Então, quem legisla sobre as polícias do DF? A União, tá?
salário, vencimento, enfim. Então, as normas sobre as polícias do DF são feitas por quem? Pela União. Aí vai cair na sua prova que compete privativamente à União legislar sobre as polícias do DF. Correto, tá? Tamo junto aqui? Fechou? Mas regras sobre polícia, né? Aí eu coloco aqui na competência o quê? Concorrente. Polícia Civil, tá? Polícia Civil. Fechou? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, imagine só a próxima aula. Então já aperte o play aí na próxima aula aí e vamos fechar esse edital aí, vamos destruir, vamos mostrar para o seu examinador que você pode e você realmente pode, tá? Tamo junto, até mais e tchau!